Olá, queridos. Esse é o nosso Em Casa com o Pastor e eu quero compartilhar com você João capítulo 14, o verso 21, que diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e ele será também amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como que você avalia o seu nível de compromisso com Deus? Se fosse possível dar uma nota, qual seria essa nota? Então, qual a avaliação? Um compromisso seu com Deus é bom, tem sido satisfatório ou ele não está à altura daquilo que poderia ser? Aliás, como é que as pessoas interpretam a palavra compromisso, né? Muitas vezes você pensa e elas interpretam como se fosse algo ruim ou, de certa forma, uma perca da liberdade. Então eu tenho que abrir mão de alguma coisa para poder me comprometer com outra. É interessante que esse não é um conceito de forma alguma daquele que a Bíblia chama de compromisso. A Bíblia fala de vários homens e mulheres que não deixaram de fazer aquilo que elas estavam fazendo para se comprometerem com Deus. Aliás, quando nós pensamos em chamado, Deus nunca chamou pessoas desocupadas. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, todos os grandes homens de Deus, mulheres, que Deus usou a serviço dele, foram pessoas muito compromissadas, cheias de deveres também pessoais. E Deus potencializou isso também para a obra dele e para o reino dele. Quando nós olhamos para esse texto, Jesus está falando com os seus discípulos. Depois de confortá-lo a respeito da salvação, da vida eterna, da moradia celestial, ele fala para eles: olha, vocês são os meus amigos e eu quero que vocês sejam os meus amigos. Mas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. A partir desse versículo, como é que nós temos que entender compromisso com Deus? Primeiro, o meu compromisso com Deus e o seu também é com o amor que devemos a Ele. O nosso amor a Deus precisa estar acima de toda e qualquer coisa nesse mundo. Acima da esposa, acima dos filhos, acima daquilo que você possui. Se o nosso amor a Deus não estiver acima dessas coisas todas, de fato nós não o amamos. Não tem a ver então aí com o serviço, o trabalho que você faz. Então, quando eu amo a Deus, não é porque eu faço alguma coisa para Ele, porque eu trabalho na igreja, que eu tenho uma função, eu tenho um cargo, é que significa que eu amo. Não, eu amo porque eu me relaciono com Deus. Eu tenho uma relação com Deus de filho e não de escravo. Muitas vezes o entendimento que a gente tem é que algumas pessoas acham que Deus ele é fanático por serviço. E Deus está muito preocupado com o que você está fazendo para Ele. E às vezes nós até usamos isso como se fosse algo a nosso favor. Deus, eu tenho feito isso, tenho procurado ser assim, tenho procurado agir assim. O nosso trabalho, a nossa tarefa é uma questão de prazer e não de dever para com Deus. Eu faço o que eu faço para Deus por uma questão de prazer, de contentamento, de regozijo, de ser grato para com Deus. Mas há aqui uma segunda verdade. Meu compromisso com Deus, ele consiste em guardar seus mandamentos. E o apóstolo Paulo fala que os mandamentos de Deus não são penosos. Pense nisso, querido. A obra de Deus, o que você faz, seja ele qual for o trabalho na igreja ou fora dela, não pode ser encarado como algo penoso, difícil. Frequentemente eu vejo pessoas reclamando do que estão fazendo. Nossa, mas está difícil demais, é difícil servir a Deus, é difícil fazer... Não, eu sei que não é tão simples, mas é prazeroso, tem que ser prazeroso para nós. Aliás, Davi fala uma expressão que me chamou muita atenção: eu não vou dar nada a Deus, eu não daria nada a Deus que não me custasse alguma coisa. Olha que testemunho tremendo desse homem chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas também o meu compromisso com Deus, ele consiste em manifestá-lo ao mundo. Quando eu amo a Deus, quando eu guardo os seus mandamentos, consequentemente, eu terei condição de manifestar as virtudes dele através da minha vida, naquilo que eu falo, no modo como eu trato as pessoas, como eu relaciono com a minha família, como eu estou na igreja, enfim, em todas as áreas da minha vida e em qualquer direção,
eu terei condição de revelar e de manifestar o Cristo, o Jesus que habita na minha vida. Que Deus nos leve para esse caminho. Que o nosso amor a Deus, que o nosso compromisso com Deus seja entendido numa perspectiva de privilégio e não de peso ou de dever. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Pai, nós queremos agradecê-lo, porque podemos ter compromisso com o Senhor. E o nosso compromisso contigo não pode ser, ó Deus, penoso ou trabalhoso, porque o Senhor nos tem dado tudo aquilo que precisamos e muito mais. O Senhor nos tem surpreendido com a sua maravilhosa graça em Cristo Jesus. Nós o adoramos nessa manhã e nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.